Continuação, parte 5. Ocus Pocus e a indústria da crença. As narrativas que nos provêm de sentido e identidade são todas ficcionais, mas os humanos precisam acreditar nelas. Então, como fazer que a narrativa pareça real? É óbvio, porque os humanos querem acreditar na narrativa. Mas como vão efetivamente fazer isso? Já há milhares de anos atrás, sacerdotes e xamãs acharam a resposta: rituais. Um ritual é um ato mágico que faz o abstrato virar concreto e o ficcional virar real. A essência do ritual é o feitiço Ocus Pocus, X é igual a Y. Como fazer com que Cristo seja real para os seus devotos? Na cerimónia da missa, o padre toma um pedaço de pão e uma taça de vinho e proclama que o pão é o corpo de Cristo, o vinho é o sangue de Cristo e que, ao comê-lo e bebê-lo, o fiel alcança a comunhão. O que poderia ser mais real do que provar Cristo na sua boca? Tradicionalmente, o padre fazia essas ousadas proclamações em latim, a antiga língua da religião, da lei e dos segredos da vida. Diante dos olhos assombrosos dos aldeões reunidos, o padre erguia bem alto o pedaço de pão e exclamava: "Oco es corpus", este é o corpo. E o pão tornava-se supostamente o corpo de Cristo. Nas mentes dos camponeses iletrados que não falam latim, oco es corpus se confundia com ocus pocus. E assim nasceu um poderoso feitiço que pode transformar um sapo num príncipe e uma abóbora numa carruagem. 1000 anos antes do nascimento do cristianismo, os antigos hindus valiam-se do mesmo truque. O Bhāra-Yanka Upanishad interpreta o sacrifício de um ritual como uma realização de toda a história do cosmos. O texto segue a estrutura do Ocus Pocus X é igual a Y, dizendo: a cabeça do cavalo é sacrificial ao alvorecer. O seu olho é o sol, sua força vital o ar, sua boca aberta o fogo chamado Vaisvarana, e o corpo do cavalo sacrificial é o ano. Os seus membros são as estações, suas articulações os meses e as quinzenas, seus pés os dias e as noites, seus ossos as estrelas e a sua carne as nuvens, o seu bocejo é relâmpago. O sacudir do seu corpo é o trovão, a sua urina é a chuva e o seu relincho é a voz. Assim um cavalo se torna todo o cosmos. Quase tudo pode ser transformado num ritual. Ao se dar a gestos mundanos, como acender velas, tocar um sino ou contar contas num profundo significado religioso, o mesmo vale para gesticulações físicas, como curvar a cabeça, prostrar-se de corpo inteiro ou juntar as mãos. Várias formas de cobrir a cabeça, do turbante Sikh ao hijab muçulmano, têm sido tão carregadas de significado que provocam apaixonados embates durante séculos. O alimento também pode ser carregado de sentido espiritual, bem além do seu valor nutricional. Sejam ovos da Páscoa, que simbolizam uma nova vida e a ressurreição de Cristo, ou as ervas amargas e o pão ázimo,
que os judeus têm de comer no Pessach para relembrar seu tempo de escravidão no Egito e a sua miraculosa fuga. Quase não há prato no mundo que não tenha sido interpretado como símbolo de alguma coisa. Assim, no dia de Ano Novo, judeus religiosos comem mel para que o ano que começa seja doce. Comem cabeça de peixe para que sejam férteis, como peixes, e se movam para a frente e não para trás. E comam romãs para que as boas ações se multipliquem com muitas sementes de romã. Rituais semelhantes também têm sido usados para finalidades políticas. Durante milhares de anos, coroas, tronos, cetros representaram reinos e impérios inteiros e milhões de pessoas morreram em guerras brutais travadas pela posse do trono ou da coroa. As cortes reais cultivam protocolos extremamente elaborados que correspondem às cerimónias religiosas mais complicadas. Entre os militares, disciplina e ritual são inseparáveis, e os soldados da Roma Antiga até ao presente passam horas sem conta marchando em formação, saudando seus superiores, lustrando botas. Napoleão observou que poderia fazer com que os homens sacrificassem a vida por uma faixa de pano colorida. Talvez ninguém tenha entendido a importância política dos rituais melhor que Confúcio, que considera a observância estrita de ritos, a chave da harmonia social e da estabilidade política. Clássicos confucianos, como o livro dos ritos, os ritos de Zhu e o livro de etiqueta e os ritos, registaram nos mínimos detalhes qualquer rito deveria ser realizado em qual ocasião oficial. Até o número de vasos rituais usados na cerimónia, o tipo de instrumentos musicais que deveria ser tocado e as cores das túnicas a serem vestidas. Serem que a China era atingida por alguma crise, os sábios confucianos eram rápidos em culpá-la por negligenciar os ritos, como um primeiro sargento, que atribui a culpa de uma derrota militar a soldados negligentes que não lustraram as suas botas. Moderno, a obsessão confuciana com rituais foi vista quase sempre como sinal de superficialidade e arcaísmo. Na verdade, isso provavelmente atesta a profunda e intemporal apreciação de Confúcio tinha pela natureza humana. Talvez não seja coincidência que as culturas confucianas, primeiro e principalmente na China, mas também nos vizinhos Coreia, Vietnã e Japão, produziram estruturas sociais e políticas de longa duração. Se você quer saber qual é a verdade definitiva da vida, os ritos e os rituais são um grande obstáculo. Mas se está interessado, como Confúcio, em estabilidade e harmonia social, a verdade é frequentemente um risco. Enquanto os ritos e rituais estão entre os seus melhores aliados. Isto é tão relevante no século XXI quanto era na antiga China. O poder do Hocus Pocus está vivo e bem de saúde no nosso moderno mundo industrial. Para muitas pessoas, em 2018, 2 pedaços de madeira pregados um no outro são Deus. Um póster colorido na parede é a revolução. E um pedaço de pano dradejando
ao vento é a nação. Você não consegue ver ou ouvir a França, porque ela só existe na sua imaginação. Mas certamente pode ver a bandeira tricolor ao ouvir a Marselhesa. Assim, ao agitar uma bandeira colorida e ao cantar um hino, você transforma uma narrativa abstrata numa realidade tangível. Milhares de anos atrás, hindus devotos sacrificavam cavalos preciosos. Hoje eles investem em produzir dispendiosas bandeiras. A bandeira nacional da Índia é conhecida por Tiranga, literalmente tricolor, porque consiste em 3 faixas com cores açafrão, branco e verde. O Código da Bandeira da Índia de 2002 proclama que ela representa as esperanças e aspirações do povo da Índia. É o símbolo do nosso orgulho nacional. Durante as últimas 5 décadas, várias pessoas, inclusive membros das Forças Armadas, deram a vida para manter a tricolor voando em toda a sua glória. O Código da Bandeira cita Sarpavelli Radhakrishnan, o segundo presidente da Índia, que explicou: a cor açafrão denota renúncia ou desinteresse. Nossos líderes têm de ser indiferentes a ganhos materiais e dedicar-se ao seu trabalho. O branco no centro é luz, o caminho da verdade para guiar nossa conduta. O verde mostra nossa relação com o sol, nossa relação com a vida das plantas, aqui, da qual depende qualquer outra vida. A roda de Asoka no centro branco é a roda da lei do Dharma. Verdade ou satya, Dharma ou virtude, têm de ser os princípios que controlam todos os trabalhos sob esta bandeira. Em 2017, o governo nacionalista da Índia hasteou uma das maiores bandeiras do mundo em Atari, na fronteira indo-paquistanesa. Num gesto calculado para inspirar não renúncia nem desinteresse, e sim a inveja paquistanesa, aquela tiranga específica tinha 36 metros de comprimento e 24 de largura. Foi hasteada num mastro de 110 metros de altura. O que diria Freud sobre isto? A bandeira pode ser vista de Lahore, uma metrópole paquistanesa. Infelizmente, fortes ventos rasgaram a bandeira e o orgulho nacional exigiu que se a costurasse vezes e vezes seguidas, com grande custo para os contribuintes indianos. Porque o governo indiano investiu recursos escassos para tecer bandeiras enormes em vez de construir sistemas de esgoto nas favelas de Delhi. Porque a bandeira faz ainda real de uma maneira que os sistemas de esgoto não fazem. De facto, o próprio custo da bandeira torna o ritual mais eficaz. De todos os rituais, o sacrifício é o mais potente, porque de todas as coisas do mundo, o sofrimento é o mais real. Você nunca consegue ignorá-lo ou duvidar dele. Se você quer saber com que as pessoas realmente acreditam em alguma ficção, seduza-as a fazer um sacrifício por ela. Se você sofrer por uma história, normalmente isso é suficiente para convencê-lo de que a história é real. Se você jejua porque Deus lhe ordenou que faça isso, a tangível sensação de fome, mais do que qualquer estátua ou ícone, faz com que Deus esteja presente. Se você perder as pernas numa guerra patriótica, seus cotos e a cadeira de rodas tornam a nação mais real do que qualquer poema ou hino.
ou, num nível menos grandioso, ao preferir comprar uma massa local inferior a uma massa de alta qualidade importada da Itália, você pode estar fazendo um sacrifício diário que faz a nação parecer real até no supermercado. É claro que isso é uma falácia lógica. Se você sofrer por causa de sua crença em Deus ou na nação, isso não prova que as suas crenças são verdadeiras. Quem sabe você só esteja pagando o preço da sua credibilidade. Contudo, a maioria das pessoas não gosta de admitir que são tolas. Consequentemente, quanto mais sacrifícios fazem por uma determinada crença, mais forte é a sua fé. Essa é a misteriosa alquimia do sacrifício. Para nos trazer ao âmbito do seu poder, o sacerdote que faz o sacrifício não precisa nos dar nada, nem chuva, nem dinheiro, nem vitória, nem guerra. O que ele precisa fazer é tirar alguma coisa. Uma vez tendo-nos convencido a fazer algum sacrifício doloroso, estamos presos na armadilha. Isso funciona no mundo comercial também. Se você compra um Fiat usado por 2.000 euros, 2.000 dólares, é provável que você vá reclamar dele a quem quiser ouvir. Mas se comprar uma Ferrari novinha por 200.000, vai entoar loas em alto e bom som, não porque o carro seja um carro tão bom, mas porque pagou uma fortuna por ele e tem que acreditar que é a coisa mais maravilhosa do universo. Até mesmo no romance, todo aquele que aspira a ser um Romeu ou um Werther sabe que sem sacrifício não existe amor verdadeiro. O sacrifício não é apenas um modo de convencer a pessoa amada de que o seu amor é sério, mas um meio de convencer a si mesmo de que está realmente apaixonado. Por que é que você acha que mulheres pedem a seus ou suas amantes que lhes deem anéis de diamante? Uma vez o ou a amante, tendo feito tal sacrifício financeiro, terá de se convencer a si mesmo de que foi por uma causa digna. O autossacrifício é extremamente convincente, não apenas para os próprios mártires, mas também para os espectadores. Poucos deuses, nações ou revoluções são capazes de se sustentar sem mártires. Se você ousar questionar o drama divino, o mito nacionalista ou a saga revolucionária, será imediatamente repreendido. Mas, e os abençoados mártires morreram por isso? Você ousa dizer que eles morreram por nada? Você acha que esses heróis foram tolos? Para muçulmanos xiitas, o drama do cosmos atinge seu momento de clímax no dia da Ashura, que foi o 10º dia do mês Muharram, 61 anos após a Hégira, 10 de outubro de 680, segundo o calendário cristão. Nesse dia, em Karbala, no Iraque, soldados do vil usurpador Yazid massacraram Hussein ibn Ali, neto do profeta Maomé, juntamente com um pequeno grupo de seguidores. Para os xiitas, o martírio de Hussein vem simbolizar a eterna luta do bem contra o mal e a dos oprimidos contra a injustiça. Assim como os cristãos reencenam repetidamente a crucificação e representam a paixão de Cristo, os xiitas reencenam o drama da Ashura e representam a paixão de Hussein. Milhões de xiitas juntam-se todos os anos numa peregrinação ao santuário de Karbala.
estabelecido no local em que Hussein foi martirizado, e, no dia da Ashura, os xiitas em todo o mundo realizam rituais matinais, em alguns casos flagelando-se e se cortando com facas e correntes. Mas a importância da Ashura não se limita a um lugar e um dia. O Ayatollah Ruhollah Khomeini e numerosos outros líderes xiitas dizem repetidamente aos seus seguidores que todo o dia é Ashura e todo o lugar é Karbala. O martírio de Hussein em Karbala empresta assim significado a todo o evento. Em qualquer lugar, a qualquer hora e até mesmo as decisões mais mundanas devem ser consideradas como tendo impacto na grande luta cósmica entre o bem e o mal. Se você ousar duvidar